Olá pessoal, Denise da Conectarium, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje para a gente falar sobre a lua nova dessa temporada de Capricórnio, do dia 2 de janeiro. Lembrando que quando a gente está falando de um ciclo de lua nova, a gente está falando de um período, né, de um mês, de 28 dias. Então, começando no dia 2, com a lua nova 12 graus de Capricórnio, já vou comentar porque eu estou falando dos graus. A lua crescente, dia 9 de janeiro, a 19 graus de Áries. A lua cheia, no dia 17, a 27 graus de Câncer. E a lua minguante, finalmente, no dia 25 de janeiro, a 5 graus de Escorpião. Então, a gente está falando de um tom, o que dá o tom desse momento, desse ciclo de 28 dias. Sempre que a gente fala de lua nova, nunca é ela isoladamente, mas sim esse ciclo, né, que se compõe. Nesse caso, tanto lua nova, crescente, cheia, em signos cardinais, signos iniciadores, signos que trazem para a gente esse movimento de início, né? Capricórnio, Áries e Câncer, só a lua minguante em Escorpião, que é um signo fixo. Então a gente já começa a tirar alguns insights para a gente pensar esse nosso ciclo. E se você conhecer o seu mapa, você vai, pelos graus, identificar a área de experiência que está sendo acionada por essa lua nova, sendo um novo início, novas sementes, como se o universo estivesse falando para a gente, agora é um momento de plantio, né? Venha plantar sementes. Eu acho super importante a gente estar sintonizado com essa energia de início, essa energia de plantio, tá atento às coisas que acontecem, às pessoas que chegam, às informações que chegam, às notícias que chegam pra gente. E cada lua cheia tem um tom, conversa com alguns planetas, né? A gente olha o céu para ver quais são os planetas que estão dando o tom e quais conselhos eles estão dando. Primeiro a gente precisa começar com a energia da temporada. A lua nova é sempre o encontro de Sol e Lua, então eles estão juntos no mesmo grau e minuto, a 12 graus e 20 minutos de Capricórnio. Então, o primeiro tom que a gente precisa dar é desse signo, né? É a temporada capricorniana, o último signo de terra, o signo que fala de sustentação, estrutura, responsabilidade. Só aí a gente já faz algumas pausas, vamos abrindo uns parênteses aqui junto para a gente pensar, né, no significado da palavra responsabilidade, que é a nossa habilidade em responder à vida, responder a algo, né? Então, quando a gente coloca a responsabilidade no outro, a gente perde muito, a gente não se dá conta, a gente fica nessa de culpar o outro e não se dá conta do quanto a gente perde em termos de poder, de protagonismo na nossa vida. Capricórnio vem lembrar disso, porque assume muita responsabilidade. Capricórnio tem a síndrome do Atlas, né, na mitologia, que carregava o mundo nas costas. Então é a tendência do Capricórnio em trazer esse tom de conseguir fazer, essa envergadura, de chamar para si, inclusive até um excesso de responsabilidade. É um signo que testa a gente, que enxuga, rege os ossos, né? Pra gente ver o que chega no osso, né? Então tira as gorduras, tira os excessos, economiza, restringe, para que a gente consiga ficar com o essencial, que a gente consiga ficar com aquilo que de fato dá estrutura. Não aquilo que distrai a gente, mas o que de fato nos estrutura. Tem a ver com esforço, com prudência, com cautela. Então, algumas perguntas para a gente se fazer nesse ciclo lunar, né? O que a gente está chamando, o que a gente quer transformar em termos de responsabilidade, especialmente com a inspiração de ser logo seguidinha do ano novo. Então, o que a gente quer fazer de diferente nesse ciclo em termos estruturais, que é pautado pela realidade? Capricórnio é avesso a ilusões, é um choque do real, é um choque da realidade tal como ela é, bebe dessa fonte concreta da vida, concreta e prática da vida. Então, já é para nós o simples fato desse encontro, desse ciclo capricorniano, um grande lembrete para a gente fazer um cheque, né? uma checagem de realidade. A gente vê o que a gente está fazendo, tem base, tem alicerce, tem estrutura, tá sendo feito para durar, que é uma outra preocupação de Capricórnio, que as coisas perdurem, que vença o tempo, já que é regido por Saturno, deus do tempo, Cronos. Dá para perdurar, dá para seguir, dá para vencer o tempo. Então, são coisas para a gente pensar nos nossos projetos com relação a esse ciclo lunar. Também pede para a gente maturidade para lidar com frustração. Essa palavra frustração, já que a gente está tão ligado com o real, é uma palavra também de Capricórnio, né? Lidar com essa frustração e poder ganhar com isso a maturidade. Porque no fundo as frustrações vêm como teste
para fortalecer o espírito, fortalecer o caráter. Então, será que a gente consegue, né? Com certeza sim, mas a gente não se perder no imbróglio da frustração e da vitimização. Então, o Capricórnio chama para si essa responsabilidade. A gente olhar o lado, vamos ficar com o lado luz, né? Lembrando que todo símbolo, todo planeta, signo, tem o seu lado harmônico e desarmônico, o seu lado luz e o seu lado mais sombrio, mais penumbra, né? Então, a gente tentar ficar com o lado harmonioso de Capricórnio, né? Perseverança, a maturidade, a tenacidade, o sábio, né? O professor. E a gente cuidar com carinho, a gente poder se colocar no colo com relação às características mais sombrias que todos os signos têm, não é atributo de Capricórnio, todos nós, que é o medo, a contração, né? Evitar a mudança, porque e se enrijecer, né? O perigo para Capricórnio é ir para a rigidez, porque como é muito estrutural, é tentador cair para ficar avesso à mudança, ficar avesso ao risco, né? E criar uma certa aridez. Então, a gente cuidar desse lado sombra e ir para o lado luz já é um super ganho. Esse ciclo lunar, ele vem pedindo conselho, né? Quem que protagoniza esse ciclo, tá muito forte a presença de Urano. E Urano, falando um pouquinho sobre ele em tese, que está muito harmônico, uma oportunidade para a gente olhar o lado inovador e renovador de Urano com braços abertos. Em tese, são energias que são bastante antagônicas, né? Enquanto Capricórnio quer manter o status quo, Urano é o inventivo, o inovador. E um aspecto harmônico nessa lua nova permite que a gente pense como que dá para a gente desbravar o novo de forma original e autêntica, usando como base a estrutura, aquilo já construído. Como é que a gente consegue trazer uma invenção para aquilo que já está sendo montado? A gente não precisa desmontar a estrutura para trazer algo novo. Às vezes a gente fica nesse jogo de uma coisa ou outra. Então a gente está tendo a oportunidade de colocar um E aí nessa história, né? Não é um ou outro, mas como a gente pode ser inventivo dentro do que está construído, do que está testado, que está sendo essa originalidade pautada pela realidade, né? Então, o Urano, muito harmônico nesse mapa, fala do novo, fala sobre alternâncias. Urano gosta que a gente aprenda pelo contraste, dando saltos de desenvolvimento, né? Então, através da alternância de situações, a gente consegue aprender, a gente consegue ver as cores de uma forma muito mais clara quando a gente contrasta as cores, né? Como uma tinta branca, uma gota de tinta branca num tonel azul ou preto faz naquele contraste, onde a gente pode ver as situações de um outro ângulo. Esse é outro ponto dessa harmonia com Urano, né? Como que a gente pode olhar as coisas de uma forma alternativa, né? E como dançar, né? Olhar as coisas de um ângulo que a gente não costumava ver. Então a gente tem que administrar essas energias que estão agora positivamente alinhadas para a gente trazer o novo sem perder as bases, né? Contando com as bases. Originalidade, criatividade, o improviso, que é tão difícil para Capricórnio, agora com Urano ajudando a gente poder improvisar dentro dessa nossa realidade. Urano fala do futuro, o progressista, o à frente do seu tempo, e a gente está nessa briga entre o velho e o novo, que todo mundo que acompanha a astrologia está ouvindo muito falar sobre isso, sobre o aspecto que permeou 2021, né? Urano e Saturno, Saturno sendo o regente de Capricórnio, Urano o regente de Aquário. Então, ambos numa briga em como a gente já viu que as estruturas, as bases foram rompidas em 20, mas ainda não temos um formato novo. Então, a gente está nesse caminhar, tentando construir uma ponte que ainda não existe. E eu acho que esse aspecto harmônico agora nessa lua nova permite que a gente consiga começar a vislumbrar aí uma saída, né, entre esse velho tradicional pronto, que muitas coisas ficaram obsoletas, e trazer esse novo, esse original que Urano vem convidar a gente para ver de uma forma futurista, de uma forma arrojada, a liberdade, né, a liberdade de ser quem a gente é, que é um outro traço de Urano, a liberdade de ser autêntico, né?
Então, a gente tem essas forças atuando no céu. Temos mais 2 planetas em Capricórnio, que é Plutão e Vênus. Então, vamos relembrar um pouquinho. Vênus, a questão afetiva e econômica. Então, já veio aí do final do ano com uma conjunção muito forte, trazendo à tona para a gente a possibilidade de descer fundo nos temas afetivos, ver o que a gente não queria ver o que estava oculto, ver o que a gente deixou debaixo do tapete e não teve coragem de olhar. Então, essa lua nova ainda traz esse tom de Plutão-Vênus, Vênus em Capricórnio, também buscando aquilo que dura, as relações que podem ser confiáveis, duradouras. Vênus retrógrado, então fazendo essa revisão, sempre que a gente está em retrogradação, a gente está revisando. Então agora a gente está nesse processo da Vênus retrógrada que pede a revisão nos afetos e também uma transformação também na área econômica, né? Então Vênus também trabalha essa revisão econômica, porque Vênus tanto rege Libra, que são os temas afetivos e de relacionamento, quanto Touro, que é a questão prática, financeira, né, do concreto. Temos também uma saída de aspecto harmônico para esse lado afetivo, que é Vênus e Netuno. Netuno vem lembrar a gente desse amor altruísta, desse amor pela humanidade, um amor pautado na empatia. Então, talvez quando a gente conseguir distanciar um pouco do tema ali, se a gente conseguir ver um pouquinho mais de longe, conseguir elevar um pouco o nosso pensamento para um patamar mais empático, a gente ganha com isso. Bom, outro tema, é engraçado, né? Esse lado que eu comentei do velho e do novo, sendo que Urano está ajudando a gente a ser inventivo. Um outro dado que reforça isso para a gente é, no mesmo dia da Lua Nova, no dia 2 de janeiro, Mercúrio mudando de signo, indo para Aquário, que é o signo que Urano rege. Então dá pra gente, o Mercúrio está muito bem em Aquário, a mente, o nosso intelecto, o pensamento, o verbal, dá pra gente uma abertura de pensamento, uma abertura na forma de comunicar, de trocar, de elaborar os pensamentos, da fala, enfim, joga esse jogo do novo, do futurista. Então, a gente usar a mente, o intelecto, as leituras, as falas, as boas conversas, os bons contatos, para que a gente possa abrir outras possibilidades para a gente. A nossa ação, Marte em Sagitário, um signo interessante para Marte, né? Marte rege Áries, signo de fogo, tem essa energia de início, de ímpeto, né? É o planeta da ação, do impulso, da assertividade, num signo de fogo, ali tá potente, tá exuberante, tá expansivo, e fazendo um aspecto harmonioso nessa lua nova com Saturno. Então dá pra gente um foco, né? Uma concentração na ação, uma prudência, uma ação mais concentrada, direcionada no caminho daquilo que tem estrutura, daquilo que pode ser mais confiável, mais palpável, mais concreto. Bom, enfim, acho que é um pouco do que eu queria passar para vocês, um pouco dessas reflexões, da gente pensando aqui juntos como que esse ciclo e como que esses temas que a gente abriu aqui pode ajudar a gente nesse ciclo lunar que está só começando. Bom, queria desejar para todo mundo um ótimo ano novo, que a gente possa pegar essas energias e trabalhar com elas. A vida não está pronta, a vida está sendo construída aqui agora, o tempo todo. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente sofre, todas as dores, vem para trazer para a gente um novo patamar de entendimento. Então a gente não pode ceder a tudo isso, né? A gente não pode ir com os temas que estão machucando. A gente precisa transpor e aproveitar essa energia de início, nunca desperdiçá-la, porque é um novo horizonte, um solo fértil para a gente plantar as sementes que a gente veio plantar. Tá bom? Espero ter ajudado, ter trazido boas reflexões. Um beijo enorme para todo mundo. A gente se vê por aqui. Beijo.